mas hoje o tema vai ser um tema do Fonte Viva, que é desse tamanhico. Tive que me virar nos 30 para fazer alguma coisa, para trazer aqui. Fortaleçamo-nos, é o capítulo, ou a lição 111 do Fonte Viva. Fortaleçamo-nos. Muitos de nós, ou nós não mais, mas muitos, eles se julgam fortes por certas situações, por certas posições, né? E vivem na sua felicidade exclusiva. Tá bom assim, essa é a zona de conforto. Quais são esses feitos fortes, né? Que eles se acham fortes? Por quê? Alguns exemplos. Pelos seus recursos financeiros, escreveu? Pelos seus recursos financeiros, pela posse de terras, de propriedades, pela beleza física, pelos parentes e amigos fluentes. Uma vez eu atendi um paciente esses dias, o tempo que eu fui tirando da história dele, ele só interrompia para falar, mas eu sou amigo da Regina Maura, mas eu sou amigo não sei de quem, mas eu sou... Olha, mas aquilo foi me dando um chilique que eu tive que procurar meu eixo de novo. Eu não conseguia pegar a informação dele porque ele estava só dando as referências dele, né? Esse é um exemplo. Pela própria popularidade, né? Tem gente que se permite crescer na sua popularidade, né? Enfim. Essas são provas. A prova da riqueza é uma prova muito difícil, né? A da beleza estonteante. Então, são provas muito difíceis. Aqui estão alguns exemplos, né? Esses valores, gente, vamos deixar claro, não tem nada de errado neles, tá? Nada. São úteis e são importantes, por quê? Porque nós somos seres humanos encarnados e precisamos, sim, do dinheiro, precisamos de vestimentas que a gente gosta, de calçados, desde que a gente possa adquirir sem o exagero. A gente precisa e a gente gosta e trabalha para tais coisas, né? Dentro de um equilíbrio aí. Então, são úteis e importantes. E mesmo que a gente use esses valores para o bem aplicados, que mal há? Não há mal nenhum, né? Mas esses valores, como tudo tem limite tem tempo de validade nas nossas vidas, tudo tem tempo de validade, dura enquanto for útil, né? Isso tudo pode sofrer mudança, né? Eu vou falar rapidinho, por exemplo, do dinheiro. Se você teve a oportunidade, e isso eu estou falando porque a gente já é capaz, dentro da doutrina, no nosso caso, mas qualquer outra filosofia, que expanda esses ensinamentos, ou as desvalorizações ou as valorizações, né? Os defeitos e as virtudes, é válido também, não é a doutrina que é a única certa. Oxe, tem vários caminhos aí sérios que também plantam sementes, né? Como nós estamos aqui estudando a doutrina, a gente já não pode ficar com essa mente fechada. A gente já é capaz de ver essas situações que vão ruir, que podem ruir de uma forma diferente. Cabeça mais aberta, mente mais aberta, sem julgamento, só servindo de lição para nós. Por exemplo, a riqueza é uma grande prova. Se você puder manter essa prova num equilíbrio, saber usar o dinheiro, não desperdiçar e até ajudar, beleza, vai morrer rico. Pode ser que morra rico. Tudo bem. A riqueza, enchendo os bolsos, gastando à torta e à direito, sem pensar, uma ajudadazinha numa entidade qualquer, só. Cara, vai ruir. Perdeu a chance de passar pela grande prova da riqueza. É muito tentador. É demais de tentador. O eu posso é o verbo que mais se conjuga. Eu posso, né? Porém, tudo isso pode mudar. E nessa transformação, muitas vezes, pode ocorrer o quê? A frustração, me perdi. O desencanto, não era isso que eu pensava. A desilusão, me enganei.
Isso dói, isso é muito triste, né? E como estamos na doutrina, então a gente é capaz de enxergar um pouco além. Não só dos porquês. Por que será que aconteceu isso? Não importa para nós o motivo. A gente tem que tirar a essência da lição. Por que será que ele faliu? Muito provavelmente porque não fez uso nas encarnações anteriores. Não fez um bom uso. Dessa vez vai sentir na pele. Ou tirou de alguém, vai sentir na pele. Foi roubado. Roubou. É a lei de causa e efeito, não tem como escapar. Você fez, você paga. E é aqui. Senão vai ter que voltar quantas vezes, né? Então a gente já é capaz, pelos ensinamentos da doutrina, de poder entender um pouquinho melhor dessas situações aqui, né? Desses cenários. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o que é? É que a paz que a gente vive procurando, a felicidade que a gente vive procurando, isto está dentro de nós. Nós temos essa essência? Ainda não. Depende do que, gente? Da reforma íntima, da tal da reforma íntima. É trocar valores, desvalores, os nossos defeitos, alguns sentimentos negativos, por valores que são o quê? São as nossas virtudes, as nossas conquistas do bem. Está dentro de nós, é só despertar isso. A gente tem que despertar isso. Mudando pensamento, mudando conduta, não tendo vergonha de mudar, não tendo vergonha de procurar onde esclarecer as dúvidas, né? E uma mente equilibrada, a fé fortalecida e a consciência tranquila, isso tudo constitui uma riqueza. É essa riqueza. Riqueza essa que, segundo uma frase que eu li no Evangelho, essa riqueza é o ladrão que nem ninguém rouba e a ferrugem que não come. Esta riqueza permanece. Essa veio brotando de dentro de nós. São os nossos valores. Não adianta a gente continuar vivendo o que a gente sempre viveu, se a gente priorizar, por exemplo, as coisas materiais. E volto a falar, nós precisamos das coisas materiais. Ninguém aqui é um santinho. Se a gente fosse, a gente não estava aqui. E já que estamos, a gente precisa se vestir, precisa comer, precisa se divertir, precisa um pouco de tudo. O problema da gente é que a gente não vê limite, não consegue. Né? Tem aquele que gasta, 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 depois aquele que não gasta e guarda, guarda, guarda e acaba perdendo dinheiro de alguma forma. Então, para tudo tem que ter um equilíbrio. A gente precisa se encontrar nesse equilíbrio. Então, e não é só nisso, né? Não só priorizar as coisas materiais. Sim, precisamos, porém não é prioridade. Assim como bater na mesma tecla, discutir os mesmos assuntos, bater nas mesmas ideias e lutar por elas, sendo que tem vários exemplos que apontam que não é por esse caminho. Mas eu não vou mudar. Para mim é isso que está certo. Então, ficar batendo, sabe, dar murro em ponta de faca. E também a gente precisa pensar em nos limitar, né? Não pode, a gente nos limita a ampliar uma visão por um entendimento, ter um olhar diferente sobre o nosso próximo e sobre nós mesmos. A gente precisa ampliar isso também. Para de julgar, para de apontar o dedo. Ah, eu não faria isso, eu não faria agora. Mas e se de repente aparece uma situação onde a primeira coisa que você vai fazer, que a gente pode fazer sem refletir, é ter a mesma atitude que aquela criatura. Já aconteceu comigo. Ah, pelo amor de Deus, por que fez isso? Pensasse um pouco. Oxe, não é assim não. Porque a vida vai mostrar um ponto, uma situação, para ver se você aprendeu a lição. Eu não tinha aprendido mais uma. Aí caiu como uma pedra em mim. Eu falei, meu Deus, quanto que eu tenho que aprender ainda? E quanto a gente tem que aprender? Mas, todo dia é uma oportunidade.
Todos os dias é uma oportunidade. E a gente perde, mas às vezes a gente consegue também. Está tudo bem. Nós temos aí uma eternidade. Então, assim, nós estamos tendo a oportunidade de aprender mais e melhor sobre espiritualidade, assim como outras filosofias também. Como a gente está aqui na casa, como a gente está dentro da doutrina, então a gente vai ter como base a doutrina espírita. Nós temos que começar a aumentar aí, né? Aderir mais às informações que a gente recebe e não mais só sentir superficialmente, porque aqui é fácil, né? Ai, que é verdade, né, gente? Isso tem lógica, né? E fica, né, na nossa cabeça. Saiu daqui para o dia seguinte e já não lembra mais da lição de hoje. Isso somos todos assim. Então, isso é um aprendizado superficial. A gente precisa aderir a esse aprendizado, né? E onde que esse aprendizado é aderido e para ser praticado? Tirar da gavetinha e pôr em prática. Na mente espiritual. Na mente espiritual. Porque a partir do momento que a gente tem as nossas gavetinhas e consegue abrir na hora certa, a gente consegue mudar. Se a gente começar a praticar isso, nós vamos mudando. E daí é só para frente. Não vale voltar. Como diz Einstein, né? Uma mente que se expande jamais volta ao normal. Isso é uma verdade. Hoje, nós mataríamos alguém? Nem ferrando, né? Hoje nós roubaríamos alguém? Judiaríamos de um animal, de um idoso, de uma criança? Nós não, eu tenho certeza que nós aqui não faríamos isso. Por quê? Porque já tem algumas gavetinhas já. E elas já foram abertas, então elas já estão não estão emperradas. Elas se abrem com facilidade, porque nós estamos abertos para isso. Né? A transformação é difícil e por muitas vezes dolorosa e não muito compensadora. Por quê? Porque ela nos exige sacrifícios. A transformação exige sacrifícios. Sacrificar o quê? Ora, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, o desrespeito, vamos ver o que mais. A irritabilidade, bem à toa, a ociosidade. Mas, acho que já deu, né? Temos que sacrificar isso. E sacrificar de que forma? Substituindo essas coisas, esses desvalores, pelos valores. Dói. E a gente não pode esperar nada da transformação, porque cabe a nós a transformação. Isso é obrigação nossa. Vai doer. Mudança dói. Né? Porque a gente vai contra os nossos valores, a vaidade, o orgulho. Vai ter que enfiar nos bolsos isso, trabalhando de pouquinho, até que esse bolso fure e ela flua. Não vai ficar mais com a gente. E aí sim, a gente vai começar, com certeza, a achar o caminho para o fortalecimento espiritual. É a reforma íntima, mais uma vez. Dessa forma, gente, com essas transformações, vai haver uma renovação mental. Né? As nossas atitudes, nossos pensamentos, eles vão... Hoje a gente não pensa mais tão negativo. É claro que ainda a gente tem essa falha, mas como um tempo atrás, por exemplo, vocês já viram isso? Já perceberam isso? Que mesmo que você vá para o lado negativo, não, isso não é para mim, não. Eu não quero saber. E muda, viu? Muda de ambiente, muda de assunto, muda. Porque também a vibração vai mudar. Porque se você fica mantendo aquilo, é mesmo, né? Isso aí não vai fazer mal. Puxa, olha o que está acontecendo. Olha isso. Para quê? Trazer mais coisas se a gente já tem o suficiente e não está dando conta das nossas coisas a serem resolvidas. Vamos pensar com mais sensatez, dentro do que a gente pode, em nós, mudar. É mais sensato. Né? E com isso, a gente vai percebendo que certas convicções que a gente tinha vão cair por terra abaixo. E aí?
Caiu? Vamos refletir. Se caiu, caiu por quê? O que eu fiz? O que eu aprendi? Onde eu apliquei os meus ensinamentos? E vai ruir mesmo, e é para ruir, porque a gente está se renovando, a gente tem que renovar logo. Vamos partir de dimensão, tem que renovar logo. Vamos ficar aqui não, credo. Não vamos ficar em outro lugar, vamos ficar aqui mesmo, é aqui. Bom, e acreditando na imortalidade do ser, a gente vai conseguir entender a beleza da construção do nosso próprio destino. Sabe, o destino tem uma trajetória traçada para cada um de nós. Porém, chega num ponto que a gente pode sim escolher uma mudança. É uma mudança para um caminho mais tortuoso, que não vai levar muita coisa, nada, mas a tentação foi grande. Vai, você tem teu livre-arbítrio ali. Vai pôr em prática o teu livre-arbítrio. Mas, como eu sempre falo, não é tão livre assim. A gente tem que dar conta. Não deu certo a escolha, vai ter que dar conta. Né? Toda vez que a gente for ter um livre-arbítrio, optar por ele, é que a gente, na hora, no afã, decide. Porém, se a gente parar um pouquinho pela cutucada do nosso mentor, do nosso anjo de guarda, se a gente tiver a sensatez de parar, peraí, deixa eu recapitular e ver se é esse caminho mesmo que eu vou. Mas a gente vai no bafo, muitas vezes. Agora, se você está indo no caminho legal, pisando o chão seguro, refletindo sobre decisões, sobre palavras, sobre que conduta tomar, e de repente você fala, não, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui sim, eu acho que vai ser bom para mim, para minha família, para quem eu possa empregar. Cara, Deus vai ver isso. E vai lá no relatório dele, lá na anamnese do cara, no projeto de vida do cara, eu acho que ele pode se sair melhor e favorecer mais gente. Acabou. Tá certo. Não é uma reta, isso não é matemática, não é engenharia. Né, João? Não é só engenharia. Né? O que Deus propôs para a gente é plano dele. Mas se a gente desafia e fala, oh, meu Deus, me dê força, que se for o melhor para mim, que eu tome esse caminho. Se não for, tira logo essa possibilidade da minha frente. Eu não caí em tentação. Eu já fiz isso. E se tudo for para dar certo, vai dar. Sem dúvida nenhuma que vai dar. Porque vai colher frutos lá na frente, favorecendo várias pessoas aí, né? Então, gente, o fortaleçamos-nos é um tema aí para a gente abordar para reflexão. Mas, principalmente, para a gente colocar isso no nosso cotidiano. Ele abrange o emocional e o espiritual, e eu diria mais, o moral. Porque o nosso desenvolvimento nessa encarnação é moral. Nós estamos muito para baixo moralmente falando. Vê aí o que está acontecendo, né? Então, assim, vamos fortalecer nossa moral. Vamos fortalecer as nossas virtudes, o nosso equilíbrio físico, espiritual, emocional e energético, além do moral. E vamos continuar. Se a gente tiver isso de escudo, não tem o que derrube a gente. Pode vir força lá das trevas. Não tem. E onde que a gente consegue todas as ferramentas para o fortalecermos-nos? Tem uma única cartilha. Uma única cartilha. São os ensinamentos de Jesus. Pode ter sido há 2000 anos atrás, e agora em 2026, e será sempre, parece atual, cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. Não tem como. Onde quiser estudar os ensinamentos de Jesus. Onde? Na Bíblia direto, onde for, a interpretação vai ser de acordo com o nosso coração. Nós vamos interpretar, como interpretamos, segundo a doutrina.
Porém, cada vertente vai ter a sua explicação melhor que cabe. E está tudo certo. O importante é falar de Deus, o importante é ouvir e aprender e assimilar os ensinamentos de Jesus. Eis aqui as respostas, todas, para todas as nossas dúvidas, para tudo. É entrar em sintonia com Deus Pai e pedir a Jesus que permita que a gente lembre de algumas coisas, ou seja em livro, ou seja nas palestras, nas preleções, seja em alguma palestra que foi ouvida. Gente, o que não falta é ensinamento de Jesus no YouTube. Fala a verdade. Você nem sabe qual escolher, né? Para começar. Põe um lá. E vai, e ouça, e explica para si mesmo. Em voz alta, porque em volta de você, quando você se liga com um tema assim, em volta da gente, é que nem imã, é trazido. É trazido. Os socorristas estão aí, ó, só esperando chance. É trazido sim. Então vamos falar em voz alta, um pouco mais alto, para a gente se ouvir também. Tá? E a gente não pode desanimar e nem cair nas tentações desses valores. Por exemplo, né, desses valores do poder, por exemplo. Porque todos esses são temporários, como eu já falei. Todos são temporários. Isso é prova, e como prova, uma hora você vai ter que dar conta. Dei conta? Beleza. Não dei conta? Falhou. Vem na próxima. Ou uma outra situação mesmo, se ele tiver merecimento de ter uma outra oportunidade, Deus vai permitir que ele tenha, antes de desencarnar. Senão vai ter que voltar. Ai, meu Deus. Então, a gente não pode desanimar, né? Mas a gente tem que orar e vigiar e tem que ser direto. Sempre que a gente lembrar, precisamos lembrar e pôr em prática o orai e vigiai. É só assim que a gente consegue. Então, não ficar... É muito comum a gente cair em tentação. E tentação que a gente traz de outras vidas, tentações essas mal resolvidas. E sabe lá desde quantas vidas a gente vem trazendo e caindo com as mesmas tentações. Ah, vem cá, porque se a gente tivesse melhorzinho, se tivesse aprendido em outras vidas, a gente não estaria passando por tantos caminhos tortuosos. Eu não falo isso. A gente passa assim, mas tem gente muito pior. Que eu não sei se talvez eu me saísse tão bem quanto esses que estão passando por perdas dolorosas, por outras situações assim, bem difíceis. Achar que nunca mais vai acabar e a gente começa a faltar esperança e fé e a gente não vai ver mesmo nem lá no fim do túnel, porque a gente nem enxerga. É um túnel sem fim. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Tá bom? Acho que eu consegui falar alguma coisa e o que eu deixo para a gente pensar um pouquinho é o que eu achei de mais interessante aí. Que o caminho da nossa ascensão espiritual, e aqui eu colocaria moral também, é cultivar o amor através da caridade. Acho que Jesus já falou isso, né? Que fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. É muito abrangente. O amor tem várias formas, a caridade de várias formas também. O que a gente puder fazer mais. Não material só, mas em amor fraternal é o que a gente tem que praticar, tem que lembrar e praticar. Certo? Leiam lá no Fonte Viva, é curtinho. Só foi difícil para mim, mas ele é curtinho, dá para a gente ver os exemplos que eles dão lá. Tá bom? Então vamos agradecendo por mais uma noite aí, por mais uma oportunidade de aprendizado. E vamos tentar, então, refletir e pôr em prática, não é? Tudo que a gente puder lembrar e pôr. E deixando algumas vestimentas mais já rústicas, que pesam para nós, como os desvalores da vida. Vamos tentando substituir, renovar, ousar,
mas sempre com os pés no chão e a cabeça no alto, agradecendo e pedindo. Porque os espíritos também precisam trabalhar, nossos anjos de guarda, nossos mentores, eles precisam trabalhar também, tem o compromisso antes do reencarne. Então, eu não quero incomodar. Outro dia eu falei, meu Deus, eu tenho tanta vergonha de pedir a mesma coisa para você, mas eu sei que você já sabe, mas eu só vou dar uma reforçada e pedir de novo. Mas sabe quando você tem vergonha de pedir? Não tem que ter. Minha avó falava, não tem que ter, todo mundo tem que trabalhar. E Deus está vendo isso, trabalha. Dê trabalho para os espíritos, dê sim, eles também precisam. Eles também estão passando pela mesma dificuldade que nós. A evolução, a ascensão espiritual. Né? A gente tem que se tornar melhor. E é no trabalho. É no trabalho que a gente consegue se melhorar e ajudar o próximo.